Olá, primeiro ano. Essa aula 5 de filosofia de vocês, a quinta aula de filosofia de vocês, a gente vai comentar um pouquinho o módulo 5 da apostila, que fala sobre Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Os três são de Mileto, tá? Mas o Tales recebeu o nome da cidade. O Anaxímenes e o Anaximandro não, ficaram só com esses nomes, né, que os diferenciava. Eu acredito que ninguém mais tem esses nomes. Ninguém mais tem e nunca teve, só eles. Mas enfim. Gente, vamos lá. Lembra quando eu falei para vocês a respeito de mitos e da filosofia, da primeira filosofia cosmogônica, né, e tentando pensar a respeito da origem do universo, das mudanças climáticas, do surgimento dos indivíduos, né, tanto do reino animal como do vegetal, e qual a origem, quais as arquês, né, quais as origens principais desses elementos. Aí a gente tem essa escola pré-socrática, que começa com Tales de Mileto, o primeiro filósofo de que se tem tradição, que se tem notícia por tradição oral, porque não houve nada, nunca foi achado nenhum manuscrito dele. Muito bem. Tales afirmava que a arquê, né, a origem principal do universo, era a água. Que tudo viria da água e voltaria para a água. Esse raciocínio do Tales era baseado no seguinte, que tudo vivo é úmido. A ausência total de líquido, a secura total, a ausência total de líquido, a desidratação total, né? E nós usamos esse termo desidratação hoje, significa a morte, significa o fim da vida. Então, tudo que era vivo, tudo que estava em movimento no universo, originaria-se da água. Anaximandro, também da escola de Mileto, pré-socrática, cosmogônica, né, explicando o cosmos, né, não a escola antropológica, a partir de Sócrates, que a gente vai começar a ver na sequência, afirmava que antes da água existia uma força. Existe uma força universal que seria a arquê, né? A arquê de Anaximandro seria uma força que resultaria da tensão, das tensões entre lados opostos. Ou seja, quando existe o calor e o frio, isso gera uma tensão universal, e essa tensão, essa oposição de ideias seria a fonte de uma nova criação, certo? O calor e o frio, o fogo e a água, e que para criar estes elementos existiria um fluido cósmico inicial. Essa é a teoria de Anaximandro, certo? A de Tales, a origem de todo o universo viria da água. A água seria a arquê, seria a origem de tudo. Para Anaximandro, existiria um princípio criador, existiria um fluido universal, existiria um magnetismo, uma energia inicial que criaria opostos, e a tensão entre esses opostos daria origem aos seres e às coisas. Anaxímenes, também de Mileto, vai além e propõe a ideia de uma outra arquê. Todos esses filósofos que eu estou citando hoje, gente, a aula nossa é bem curtinha, tá?
a respeito de filósofos antigos pré-socráticos que necessitam ser estudados, necessitam que vocês tomem conhecimento da existência deles. Anaxímenes afirmava que tudo se originaria do ar, né? Tales, a água, Anaximandro, uma energia universal, né? Um fluido cósmico, e Anaxímenes afirmava que a arquê, a origem do universo, estaria no ar. O ar se rarefizesse a ponto de se tornar o vento e se condensaria a ponto de se tornar terra. Veja, as quantidades, na época não se tinha noção de moléculas, né? Não se tinha noção de concentração de moléculas e de expansão molecular. Por ele foi descrito apenas que a quantidade desse elemento, o ar, definiria toda a natureza. Gente, é importante lembrar que todos esses filósofos que eu estou citando agora são fisiólogos, porque eles estudavam, eles tentavam entender a physis, que é a natureza, que é a parte física da existência do homem, a parte que o cerca. O próprio homem como ser vivo e a parte que o cerca. O universo que o cerca, o universo que o abriga. Gente, reparem que nessas 3 teorias que eu falei para vocês, nenhuma delas menciona os deuses do Olimpo, os semideuses, as relações que esses deuses e essas deusas teriam com mortais, dando origem a semideuses, que seriam criadores, os deuses e os semideuses seriam criadores das pessoas, das cidades, das coisas. Toda essa filosofia inicial, cosmogônica, fisióloga, tentava explicar a natureza de uma forma racional. Cada um lançando a sua ideia, que, né, hoje em dia nós temos, graças à ciência e à pesquisa, nós temos certezas muito melhores, né? Assim, nós temos visões científicas muito mais assertivas. Porém, o importante é lembrar que esses filósofos iniciais, a filosofia inicial, tentou se distanciar do mito. Tentou se distanciar dos deuses, criadores e daquelas criaturas fantásticas da mitologia. Percebe? Esse é o grande detalhe que a gente tem que lembrar a respeito dos primeiros filósofos. Tá? O principal, o que mais se cogita, o mais antigo, seria Tales, da cidade de Mileto. Aí, essa cidade de Mileto, ela foi subjugada por um povo, acho que são os persas, né? Enfim, um povo, uma outra aldeia, uma outra comunidade guerreira tomou a cidade de Mileto. E aí a filosofia passa a contar com um personagem também muito importante que se chama Pitágoras, tá? Não existem evidências da vida dele, existem até dúvidas históricas sobre a vida, sobre a existência de Pitágoras. No sul da Itália, certo? Lá no pé da bota, né? Ali onde fica o pé. Gente, vamos tentar entender Pitágoras. Inicialmente, o que se tem a respeito de Pitágoras é que ele foi um filósofo que tentou explicar toda essa mecânica, toda essa dinâmica universal através da existência de um Deus. Um Deus. E ele também afirmava que a alma
dos seres, mas não assim através de mágica, não. Vocês vão entender quando eu continuar a explicação. Que os seres seriam fagulhas dele, seriam os humanos, né? Seriam criados por esse Deus através de energia divina. Porém, essa alma, olha só, hein? Isso 600 anos antes de Cristo, hein? Século 6 antes de Cristo. Gente, essas almas que teriam origem de uma entidade divina, elas teriam que ser purificadas através das suas vidas aqui na Terra, através da reencarnação, certo? Não se entra muito em detalhes de como a reencarnação se processava, como o espiritismo kardecista atual, né? Porém, as almas, elas teriam que aprender sobre a vida, sobre a ética, sobre o convívio com outros seres humanos e a natureza, para que desenvolvessem o seu senso de bondade, o seu senso de pureza, o seu senso de beleza e elegância, para que interrompessem o ciclo reencarnatório. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? O Pitágoras resumiu a Terra, a existência, a números, certo? Então, tudo na natureza, tudo na sociedade era representado por uma numeração, certo? Ponto, traço, plano e volume. Ponto, traço, área e volume. A soma, né? O ponto seria o número 1, o traço seria o número 2, a área o número 3 e o volume o número 4. A soma desses 4 elementos numéricos daria origem a um número sagrado, que é o número 10. Para os pitagóricos, o número 10 é sagrado, porque o número 10 resume as dimensões da natureza em forma de soma, de uma ciência invariável que é a matemática, né? As formas geométricas comporiam o mundo, os pontos, os traços, as áreas e os volumes, e a soma desses 4 elementos compositores do número, né? Os 4 elementos formadores do mundo, seria 10, a soma dos 4 números, e, portanto, esse número seria sagrado, seria o número de Deus, o número, para eles, considerado sagrado. Gente, outra coisa importante também é vocês lembrarem daquele teorema matemático atribuído ao Pitágoras, inclusive leva o nome dele, que é o teorema da soma dos quadrados dos catetos ser igual ao quadrado da hipotenusa de qualquer triângulo, certo? Então é muito importante que vocês lembrem disso, que o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, traz à tona toda a explicação da Terra baseada em matemática. Percebe? Então, assim, os três filósofos primordiais, os 3 primeiros, né, da cidade de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, se preocuparam em achar uma arquê, né, uma base formadora de todo o universo. Tales, a água, o Anaximandro, uma energia universal que criaria os elementos, e o choque dos elementos provocaria o movimento e a criação de novas coisas, de novas entidades, de novos elementos. E o Anaxímenes
propôs que a arquê, a base, né, o sustentáculo da criação, seria o ar e as suas concentrações. Muito ar, pouco ar, mais rarefeito, mais denso. Aí a gente passa para Pitágoras, que teve um fundamento filosófico totalmente direcionado à religiosidade, certo? A existência de uma divindade criadora, afirmou que as almas poderiam reencarnar até alcançar a sublimidade intelectual e moral, e para interromper esse ciclo reencarnatório, o homem teria que adquirir conhecimento. Só assim ele interromperia o ciclo reencarnatório. Ele deixaria de morrer e nascer novamente. Ok? Gente, resumo do módulo 5 de vocês é esse. Está na página 25 da apostila. Na página 26, na 27, só 26 e 27, tem alguns exercícios que eu recomendo que sejam feitos, que sejam, como o nome já diz, que sejam usados para exercitar o conhecimento e que gerem dúvidas, né? Para que vocês possam pesquisar ou me perguntar algo que talvez eu possa esclarecer melhor, ok? Por enquanto eu desejo a todos bons estudos e um grande abraço. Obrigado pela atenção de vocês nessa aula.